Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de provas do IFG. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a prova do ano de 2019 para o ano de 2020. E cara, eu tô fazendo esse vídeo exatamente no dia 20, agora são 5 horas. Fui fazer a prova somente para fazer esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer diferente, eu não vou fazer cada questão um vídeo, mas se você estiver procurando uma questão específica, eu vou estar deixando o tempo de reprodução dela aqui na descrição do vídeo, tranquilo? É uma prova que me surpreendeu muito, mas só que não estava difícil. Então, vamos lá. Questão 11. A questão 11 você tinha um texto, né? E aqui quer saber qual seria o valor máximo possível que uma organização obteria de financiamento pela Microbases 2. Aqui no texto, a gente tem aqui do valor total do plano de negócio, até 70% foi aprovado pelo Microbases 2, limitado a um valor de 800 mil por organização de produtores. Para comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, o valor de apoio foi de até 99%. Como aqui já fala que a organização de produtores que não pertence a esse grupo de indígenas ou quilombolas, esse financiamento só vai ser de 70%. Então ele quer saber qual o valor que é o valor máximo que esse financiamento será. Então a gente tem que pegar aqui 750 e calcular 70%. Era só isso que a gente tinha que fazer. Então, 750 mil, né? Vezes 70%. Vezes 70%. Por que 70 sobre 100? Porque 70% eu posso escrever como 70 sobre 100. Então, bora ver o que eu vou tirar dessa multiplicação. Cara, 0 aqui, 0 aqui. Tem um 0 aqui, também tem um 0 aqui. Opa, no final, então, só vou ficar com 7.500, né? Não, perdão, 75 mil vezes 7. E quanto é que vai dar isso daqui vezes 7? Vamos fazer? 750, aliás, 75 mil, perdão, vezes 7. 0, 0, 0. 5 vezes 7, 35. Perdão. Vai o 3. 7 vezes 7, 49. 49 mais 3, 52. Então, o valor máximo desse financiamento vai ser de 525 mil. Alternativa correta, letra C. Beleza, agora bora para 12. A 12 não tinha que ler tanto o texto. Na realidade, a 11 também não tinha que ler totalmente o texto, só tem uma parte lá. E é uma dica que eu sempre dou. Questões com texto, leia sempre o que se pede, depois volta para o texto que você já tem um filtro. Beleza. Sabendo que Microbases 2 previa conseguir alavancar as vendas dos pequenos produtores em 8%, mas alcançou 87%, identifique qual gráfico abaixo melhor ilustra essa situação de um pequeno produtor de café que antes do projeto vendia uma saca a R$213. Aí você tem aqui o valor inicial, a meta e o valor final. O que a gente vai ter que fazer aqui? Cara, também é simples fazer nesse azul aqui que vai ficar mais visível. A gente vai ter que calcular quanto que vale o lucro, no caso, né, de 213, um lucro de 8% e um lucro de 87%. Então, beleza. A saca inicial valia 213, né? Então, vezes mais 8%. Só que, se eu estou tendo lucro, isso daqui vai ser 1 mais 8%. Por que esse 1 aqui? Porque eu vou estar aumentando. Então, é a mesma coisa que pegar isso daqui e multiplicar por 1,08. Eu vou fazer dos dois jeitos aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Beleza. Então, o meu primeiro jeito que eu vou fazer aqui vai ser calcular
8% de 213 e vou somar. Então, 213 vezes 8%. 8 sobre 100. Quanto é que é 213 vezes 8? Vamos fazer aqui no cantinho. 213 vezes 8. 8 vezes 3 vai dar 24, né? Isso aqui vai dar 8. 8 mais 2, 10. 8 vezes 2, 16. 16 mais 1, 17. Então vai ser 17.704 dividido por 100. Então, isso daqui dividido por 100 vai dar 17,4. Então, vou pegar 213 mais 17,04. Isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar 230,04. Essa daqui é a meta de 8%. Tranquilo? Agora, eu quero saber o valor final. Qual foi o valor alcançado? Foi de 87%. Aqui eu fiz do jeito que talvez vocês estejam mais acostumados, mas agora eu vou fazer do jeito multiplicando por 1. Então, foi um aumento de 1,87. Então, 213 vezes 213 vezes 1 mais 87%. Tranquilo? Como é que eu vou resolver isso daqui? Vai ficar 213 vezes 1 mais... Quanto é que é 87%? 87 sobre 100. Isso daqui vai ficar 213 vezes 1, quanto é que é 87 dividido por 100? 0, mais 0,87, que é a mesma coisa que pegar 213 vezes 1,87. Eu prefiro fazer desse modo aqui porque eu já tenho meu resultado mais direto, e é o mesmo. Mas eu só posso fazer isso quando eu estou falando de lucro, tá? Prejuízo eu não posso fazer isso. Beleza, 213 vezes 1,87. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui. 213 vezes 1,87. Está muito na borda aqui, eu vou fazer mais para cá. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Vai 1 e 8. Vezes 2, 16. 16 mais 1, 17. Agora a gente vai com 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Somando tudo isso daqui. 1, 9 mais 4, isso daqui vai dar 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 7 mais 1, 8. E 8 mais 1, 9. E 1 mais 2, 3. Aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? 2. Então aqui também eu vou ter 2 casas. Então quando eu vendi a minha saca por 213, eu obtive um lucro de 87%. O valor final dela foi de 398,31. Deixa eu até ver aqui se minha conta tá certinha. Tá certinha. Então, minha resposta certa vai ser esse meu primeiro gráfico aqui. Porque na minha meta, que é de 238%, e o valor final, que foi aqui o que eu fiz de verde, deu 398,31, que é essa daqui. Então, alternativa 12, letra A. Alternativa 13. Cara, alternativa 13 tinha um peguinha. E eu confesso pra vocês que eu caí nesse peguinha na hora. Mas depois epa, peraí, o que tá acontecendo de errado? Refiz. Tem um texto
E esse texto fala aqui as informações importantes. Vou colocar aqui de azul. Cadê? Mais dados recentes, aqui no terceiro parágrafo, mais dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que a Amazônia perdeu área equivalente a 3 municípios do Rio de Janeiro entre agosto de 2018 e julho de 2019, uma alta de 40% em relação ao período anterior. E aqui vem e fala na 13. Sabendo que a área do município do Rio de Janeiro é de 1.204 km², segundo o Instituto Pereira Passos, qual foi a dimensão da área perdida da Amazônia no período de agosto de 2017 e julho de 2018? Cara, primeira coisa que dá um estranhamento. O texto fala de 2018 a 2019, só que fala que houve uma alta de 40%, ou seja, de agosto de 2017 e julho de 2018 teve 40% menos. Mas vamos fazer esse passo a passo aqui, que essa conta não é tão trivial assim, né? Tem um peguinho ainda aqui. Então, primeiramente, o que eu vou fazer vai ser calcular a área desmatada, que equivale a 3 municípios do Rio de Janeiro, e a área do Rio de Janeiro é de 1.204. Então, a primeira conta vai ser 1.204 vezes 3. 3 vezes 4 vai dar 12, sobe 1. 0 mais 1, 1. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 1, 3. Então, a área desmatada foi de 3.612 quilômetros quadrados, certo? Só que esse valor aqui é 40% maior do que o mesmo período do ano passado. O truque aqui nessa questão. Cara, quando eu estou falando 40% maior do que o ano passado, eu tenho a taxa de 100% do que houve no ano passado, mais 40% que está ocorrendo nesse ano, certo? Aliás, nesse período. Então, essa taxa aqui representa 140%, não 100%. Então, não adianta calcular 3.612 vezes 40%, que não vai chegar à resposta certa, tá bom? Então, como é que a gente acha a resposta certa? Se 3.612 vale 140, ele quer saber referente ao ano passado. Quanto que vale 100% disso daqui? Então, só para você que está um pouquinho perdido, esse 100% se refere de agosto até julho do ano de 2018. E esse 40% refere-se a agosto de 2018, né? Aliás, agosto de 2017 até julho de 2018. E aqui se refere a agosto de 2018 a julho de 2019. Certo? Então, a gente vai ter que calcular essa regra de 3. 3.612 vezes 100, a gente só vai acrescentar mais 2 zeros, né? Então, vai ficar 361.200. X vezes 140, 140x. Cara, 140 está multiplicando, eu passo dividindo. X é igual a 361.200. Vocês já perceberam que eu tenho uma dificuldade para falar número grande, né? Enfim, vida continua. Dividido por 140. 0 aqui, 0 aqui. Posso cortar. Agora, quanto é que é? 36.120 dividido por 14. Vamos fazer aqui.
36.000 é 120 dividido por 14. Eu estou fazendo essa prova aqui, a conta passo a passo, porque vocês não podem utilizar a calculadora. Então, a gente pega aqui o 36, que já podemos colocar 2. 2 vezes 14 vai dar 28. Subtraindo aqui, 36 menos 28, corta aqui e fica 2, e aqui fica 1. 16 menos 8, 8. 2 menos 2, 0. E desço 1. Agora, quanto é que é 81 dividido por 14? Não vai dar uma conta exata. Então, eu arrisco aqui o 5. Bora ver. 14 vezes 5, 20, né? 5, 5 mais 2, 7. Então, vai ser o 5. 14 vezes 5 vai dar 70. Então, 81 menos 70. Isso daqui vai sobrar 1 menos 0. 1. E agora eu desço o 2. Quanto é que é 112 dividido por 14? Vai dar o 8. Quer ver? 14 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Vai o 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. Então, aqui é o 8. Que vai dar 258. Ainda tem o 0. Desce o 0. E ele vem aqui para cima. Então, a área desmatada no ano passado foi essa daqui, né? 2.580 quilômetros quadrados, que vai ser a alternativa B. Letra B de bosque. 14. É uma regra de 3 simples, mas a gente precisa do texto. A informação útil aqui no texto, vou usar a cor rosa porque eu tô querendo usar a cor rosa, só por isso. 300 milhões, certo, de coroas norueguesas, e que isso valia cerca de 131 milhões de reais. Então, bora fazer aqui. Se 300 coroas, aliás, 300 milhões, né? Deixa eu procurar aqui se eu tenho um emoji de milho. Beleza. 300 milhões de coroa norueguesa, tá? Aqui, coroa norueguesa está para 130 milhões de reais. Cadê? Selecionar aqui 1 milhão também, porque eu tô com preguiça. De reais. Ele quer saber aqui o valor de uma coroa portuguesa em real. Então, uma coroa portuguesa vale X. Agora a gente vai multiplicar cruzado. 300 vezes X, 300x. 1 vezes 130 é igual 1 vezes é igual a 130. E os milhões? Os milhões, como é milhão, também vai cancelar, tá? Você pode fazer aí colocando 300 milhões, escrevendo esse monte de zero, que você vai ver que no final esses zeros vão todos se cancelar. Então, eu posso fazer a conta tranquilo com 300 e 130. Esses 300, ele está multiplicando, passo dividindo. X é igual a 130 dividido por 300. Zero em cima, zero embaixo. 13 dividido por 30, isso daqui dá quanto? Vamos fazer. 13 dividido por 30. Bom, qual número que a gente pode fazer aqui? Primeiramente nenhum, né? Porque 13 é menor que 30, então eu vou colocar o zero aqui e zero e vírgula aqui. Agora, qual número que eu posso pegar? Eu vou por 4, porque 30 vezes 4, isso daqui vai dar 120. Então, 120 menos 130 sobra 10. Agora, um outro zerinho aqui. Qual número que eu posso? O 3. Porque 3 vezes 30 vai dar 90. 100 menos 90 sobra 10. Enfim, vai entrar uma dízima periódica. Mas esse 0,43 aqui já tá bom para mim. Então, quanto que vale x? 0,43, que vai dar a alternativa
A de amor. Enfim. 15. 15 a 15 tinha um truque aí que eu dei para os meus alunos, que é o do triângulo 3, 4, 5. É o famoso triângulo pitagórico. Como assim? 3, 4, 5. A maioria dos triângulos pitagóricos que colocam na prova é o triângulo 3, 4, 5. Basicamente, todos os triângulos que o IF coloca é um triângulo pitagórico multiplicado por algum outro número. Enfim, é um macete que eu vou passar mais adiante. Então, vamos fazer a 15, que fala sobre o desmatamento. Como a questão envolve árvore, vou tentar fazer aqui da cor marrom. Mas marrom não vai ficar legal, então vou fazer de branco mesmo. Eu tenho aqui uma árvore, tá? Que ela tá quebrada, que tem 3 metros de altura. Aqui, na questão fala, e forma com este um ângulo de 90 graus. Só que este aqui, gente, eu tô falando em relação ao solo, tá? Eu não tô falando em relação ao entortamento da árvore, não, tá? Então, 3 metros em relação ao solo, aliás, um ângulo de 90 em relação ao solo, e esse daqui tem 4 metros, né? E aqui ele quer saber a altura da árvore antes de ser quebrada. Então, bem aqui, a minha árvore está quebrada, né? É a partezinha da minha árvore que está quebrada. E aqui eu tenho que, primeiramente, para descobrir o tamanho da minha árvore total, eu vou ter que calcular esse pedacinho aqui quebrado, que é por Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, o mais famoso, é utilizando os catetos 3 e 4, que a minha hipotenusa automaticamente vai dar 5. Vamos fazer a conta aqui. O Teorema de Pitágoras, x² é igual a meu 3 ao quadrado mais meu 4 ao quadrado. Isso daqui, meu x² vai ficar 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, meu x² vale 25. X é a raiz de 25, né? E quanto é que é a raiz de 25? 5. Enfim, então meu x vale 5. Só que ele quer saber a altura da árvore antes de se quebrar. Então, vai ser a parte que está em pé mais a parte que se entortou, que vale 5. Isso tudo aqui vai dar 8. Alternativa C. 7. Cara, essa questão 16 é uma questão um tanto quanto chatinha. Eu perdi um tempinho nela, mas ela vale mais. Ela é interpretação de gráfico pura. Bom, aqui ele dá esse gráfico e fala: tendo com base no gráfico, com um gráfico divulgado na revista Exame, em matéria que descreve o levantamento do grupo WWF e da Associação Contas Abertas, sobre o descaso com o patrimônio ecológico do país entre os anos de 2019 a 2018, assinale a alternativa correta. Aí fala que na alternativa A, nos últimos 3 anos, houve redução nos investimentos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente. Cara, nos últimos 3 anos, eu teria que analisar o ano de 2016, 2017 e 2018. Houve uma redução se eu for comparar em relação a 2013, que estava no auge, mas em relação a 2016 e 2017, você está vendo que aqui houve um aumento e que de 2017 a 2018 houve um decaimento. Então, eu posso cancelar a minha alternativa A, tranquilo? Na B. Nos anos de 2014 a 2016, ocorreram 2 reduções consecutivas nos investimentos realizados na área ambiental. Cara, ano de 2014 ao ano de 2016. Houve decaimento
no ano de 2013 para 2014, mas de 2014 para 2015 se manteve constante, certo? E de 2015 para de 2016, aí sim houve uma queda. Então, eu posso também cancelar essa B aqui, tá? Porque no ano de 2014 para 2015 se manteve constante. Então, não foram duas quedas seguidas. Seriam duas quedas seguidas se de 2014 caísse em 2015, tipo, fazer uma linhazinha aqui, fazer de verde, de 2014 caísse para cá, e de 2016 para o ano de 2015 para 2016 caísse para cá. Então teria dois tipos de quedas seguidas, entendeu? Então não é esse o caso. Então, na C, voltando aqui, entre os anos de 2013 e 2014, a redução dos gastos autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente foi de 1,5 bilhão. Será? Bom, no ano de 2013 estava no auge, que estava aqui, tinha um investimento de 5 bilhões. Só que no ano de 2014 esse investimento caiu para 3,6. Então, alternativa C de 2014, aliás, de 2013, que foi de 5 bilhões, né? Menos o orçamento, o investimento em 2014, que foi de 3,6 bilhões. Isso daqui vai dar 1,5 bilhão. Só arrumar aqui, 3,6 bilhões. Isso daqui é igual a 1,5 bilhões? Não, isso daqui é de 1,4 bilhões. 1,4 é totalmente diferente de 1,5. Então, posso também cancelar essa C. E aqui sobrou, alternativa D, o intervalo de tempo no qual houve o maior crescimento de investimento foi de 2012 a 2013. Intervalo de tempo, ou seja, eu vou ter que pegar o intervalo de tempo entre 2012 a 2013 e ver qual foi o maior investimento nisso, né? Bom, de 2012 tá aqui em aproximadamente algum valor entre 4,2 e 4,4. Vou colocar aqui só por estimativa 4,3. Não tá dando para ver, Gilberto. Tá bom, monto de cor. 4,3. E aqui em 2013 tá como 5. Então, nesse mesmo intervalo de tempo, né, de 5, fazer de preto aqui, de 5 bilhões, que é de 2013, menos 4,3, que é de 2012, ou um investimento aí de 1,3 bilhões. Você pode fazer uma comparação aqui, que eu não encontro mais nenhum investimento de 1,3 bilhões nesse gráfico no período de um ano para o outro, entendeu? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Tranquilo? Questão 17. Cara, a questão 17 eu também tenho que confessar que eu fiquei um pouco confuso em relação a esse gráfico, né? E ele quer uma afirmação mais condizente em relação a esse gráfico. Eu nem vou ler o texto porque ele não vai me dar a informação que eu quero para responder essa questão ou que eu preciso. Então, com base nessas informações do gráfico, tá? É correto afirmar: a partir de 2019, a redução anual de dióxido de carbono, CO2, tem sido decrescente. A partir do ano de 2019, a redução tem sido decrescente? Será? Bom, 2019 está aqui, então daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, mas daqui para cá regrediu. Esse gráfico aqui, ele está de cabeça para baixo. O que eu entendi desse gráfico é a meta está aqui, né, até 2020, por volta de 36,1 até 38,9, e esse daqui é a quantidade que foi reduzida nos anos, entre
2019, né, até 2013, você pode ver que teve um leve aumento, né, ou seja, foi, como é que a questão fala aqui, teve um leve crescimento, mas depois teve um decrescimento. Mas a partir de 2019 tem sido totalmente crescente ou decrescente? Não posso afirmar isso, tranquilo? Então a minha A já está cortada. A emissão em 2005 foi de aproximadamente 1.034 toneladas de CO2. Cara, nem aqui eu tenho, então não posso afirmar nada, né? Eu não tenho essa barrinha. Então minha letra B também está desconsiderada. A partir de 2009, a redução anual de CO2 tem sido crescente, que nem eu falei na alternativa A. Eu não posso falar que foi totalmente crescente ou decrescente, então minha C também já está eliminada. A mesma justificativa da minha letra A. E entre 2006 e 2008, as emissões de CO2 foram abaixo do compromisso voluntário. Cara, aqui está o meu compromisso, nessa linha tracejada aqui. Vou apagar aqui para ficar até melhor. E você consegue ver que de 2006, que está aqui, até 2008, que está aqui, cara, está bem abaixo da minha meta, que está bem aqui na linha tracejada. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Tranquilo? 18. Cara, 18. Tinha muita gente que vai marcar a resposta errada, mas ela é pura e simples questão de... É puramente uma questão de análise de gráfico, interpretação de gráfico. Que aqui eu tenho duas tabelas, né? O desmatamento das florestas. Deixa eu ver aqui o dado interessante. É sobre a taxa de fotossíntese em relação à temperatura, né? Então, eu sei que esse gráfico aqui é a taxa de fotossíntese com a temperatura, certo? E que, vou colocar aqui temperatura. E que esse outro gráfico aqui do lado é de fotossíntese com a taxa de luz. Então, luz. E quer a alternativa correta. De acordo com este gráfico, é correto afirmar que a taxa de fotossíntese é diretamente proporcional à intensidade de luz. Isso é, se a intensidade dobra o valor, a taxa de fotossíntese também dobra? Não, cara. A minha taxa de fotossíntese, pegar esse daqui, fazer de preto que fica mais visível, né? Tá aqui 1000. Então vou para 2000. Tá aqui, dobrou. A taxa da minha luz dobrou de 1000 para 2000, eu multipliquei por 2, não foi? Então o que tem que acontecer com a minha taxa de fotossíntese? Ela também tem que dobrar. Se ela dobrar, é proporcional. Caso não dobrar, eu não posso afirmar que é proporcional. Certo? Então, aqui minha taxa está um pouquinho acima de 4. Se eu dobrar a minha quantidade de luz, ou seja, a minha intensidade de luz passa de 1000 para 2000, se for proporcional, a taxa da minha fotossíntese tem que valer 8. Só que aqui vocês podem ver que é o 6 e está bem abaixo ainda. Então, não é diretamente proporcional, tá bom? B. Quando a temperatura está na faixa de 30 a 35 graus Celsius, a taxa de fotossíntese atinge o seu valor máximo. Então, a gente tem que olhar aqui no gráfico de temperatura. Aqui está 30 e aqui no meio 35. Então, quando o gráfico está entre 30 e 35 graus, a taxa de fotossíntese atinge o meu valor máximo? Verdade, então, alternativa certa, letra B, de Bebeto. Homenagem aos meus estudantes que fizeram um cursinho comigo, tá bom? Sucesso para vocês, tio gosta de todos vocês. E aqui na C, fala quanto for maior a temperatura, maior será a taxa de fotossíntese. Não, cara, porque pensa aqui, ó. Vamos pegar a temperatura de 40 graus Celsius.
a minha taxa de fotossíntese em 40 graus Celsius já está decaindo. Ó, tá aqui em torno de 6, enquanto 35 tá ali por volta de 9. Então, quando minha temperatura aumenta, passa ali dos 35, a tendência da minha fotossíntese é baixar também, tranquilo? E a taxa de fotossíntese decresce mais rapidamente após 2000 luz? Não, cara. A partir daqui, a gente consegue perceber, vou até fazer uma linha reta aqui, que é algo meio que constante, tranquilo? Então, aproximadamente a 200 luz, a minha taxa vai ficar uma coisa constante, não vai variar além de um valor entre 4 e 6, tranquilo? E, atendendo a pedidos, a minha 21. A 21 é uma questão de química, tá? Que envolve ali os principais conceitos de mudança da matéria, mudança de estado da matéria. E aqui fala do gelo, que ele derrete e depois ele transforma em vapor. E aqui fala, no terceiro quadrinho, observa o fenômeno de sublimação. Cara, sublimação é quando o sólido ele passa diretamente para o estado gasoso, tá? Isso é sublimação. Sublimação. O contrário, né? Porque aqui o gelo derrete, e se ele derreteu, então ele passou ali pela temperatura de fusão, então ele se liquidificou, certo? Então não posso falar que houve ali uma sublimação. B. Durante o processo de solidificação, líquido torna sólido. As moléculas de água se afastam uma das outras. Cara, solidificação, as moléculas de água, elas vão estar se juntando, certo? Então ela não vai estar se afastando. E aqui também tem outro erro, que fala que fazendo com que o gelo tenha maior densidade que a água no estado líquido. Cara, o que acontece se você colocar gelo em um copo de água? Ele vai boiar. E ele boia exatamente porque a densidade do meu gelo é menor do que a densidade na minha água líquida. Então, a minha A e B já está desclassificada. Antes de ir para C, eu vou para D, porque a C é a resposta correta. Durante o processo de condensação, ou seja, o gás torna líquido, né? A água passa do estado sólido para o líquido. Cara, condensação. Não. Condensação é o processo ali de formação das nuvens. Então, o vapor da água vai se condensar, né? Então, é totalmente fora de questão. E aqui a alternativa certa, que é a C, o derretimento das geleiras, causado pelo aquecimento global, tem afetado o equilíbrio do planeta, comprometendo a sobrevivência dos ursos polares? Sim, certinho. Então, alternativa correta, minha letra C. Tranquilo? Então, bora agora para 24. Última questão e a gente encerra esse vídeo aqui. Na química, a separação de misturas é um processo importante, um método importante em vários processos, e aqui fala sobre o tratamento de água, que fala que o material mais denso deposita abaixo do material menos denso. Utiliza-se esse procedimento, aí aqui fala a decantação, que é um método de separação de misturas heterogêneas. Cara, sim, a decantação, porque vamos supor aqui que eu tenha um becker e eu tenho aqui vários grãozinhos de areia misturados. O que vai acontecer se eu deixar esse becker com essa água e esses grãozinhos de areia em repouso? Os meus grãozinhos de areia, eles vão se depositar aqui no fundo exatamente pelo fato da densidade dele ser maior do que a da água, então ele vai para o fundo. Então, em cima fica a água, né? E embaixo fica a areia. E esse daqui é um tipo de mistura heterogênea porque eu tenho
duas fases, certo? Então, toda vez que eu ver hétero, eu vou lembrar de duas coisas diferentes e homo, duas coisas iguais, né? Então, aqui é para um processo heterogêneo e o processo é a decantação. Alguns podem ficar em dúvidas sobre a alternativa D, destilação simples. Cara, destilação simples você não usa densidade, você vai utilizar temperatura de ebulição, certo? Porque o material ele vai evaporar numa determinada temperatura e você depois vai pegar aquele vapor e vai condensar, ou seja, vai tornar aquele vapor em líquido de novo e você consegue ter aquele líquido ali separado. Então, a minha alternativa D não está correta. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Não garanto que esse daqui seja o gabarito final de toda a prova de matemática e alguns aí da parte de ciência, mas qualquer coisa a gente está aí. Obrigado, boa sorte, sucesso para vocês e envie esse vídeo aí para os outros, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau.